Bom dia a todos. Seguindo aí com o conteúdo aí da nossa disciplina, a gente chegou na tão esperada parte aí dos processos de repetição. Então, se a gente recordar aqui rapidamente, eu comentei aí umas 2, 3 semanas atrás, que para a gente, assim, ter um conhecimento básico e essencial de programação, para dizer que sabe programar, a gente tem que entender duas formas principais de estrutura de controle de fluxo. Uma delas é as operações condicionais, que a gente teve a oportunidade de trabalhar em 2 aulas e que você já tinha um conhecimento prévio, né? Muitos de vocês aí, eu tenho certeza absoluta que já utilizaram aí um procedimento condicional no Excel. Então, ele é muito intuitivo, simples de entender, porque no final das contas, o objetivo principal do condicional é tomar decisões. E se a gente for pensar bem, decisão a gente toma o tempo todo. Isso aí faz parte do nosso dia a dia. E uma segunda estrutura de controle de fluxo, que é importantíssima para a programação, são as estruturas de repetição. E assim, eu considero ela essencial e mais importante de todas, porque foi justamente da necessidade de executar tarefas repetitivas e de forma rápida que surgiu os computadores e, consequentemente, aí, o ato de programar. Então, assim, isso aí partiu de uma necessidade muito importante aí do ser humano. Se a gente for pensar bem, o ser humano tem uma certa dificuldade em executar tarefas repetitivas. Isso aí pode trazer uma série de malefícios, como, por exemplo, um desestímulo e uma maior susceptibilidade a erros. Lembrando que o ser humano foi concebido para ser criativo. Então, a partir do momento aí que os computadores foram desenvolvidos, então foi uma excelente oportunidade para as pessoas transferir essa responsabilidade de executar tarefas repetitivas para o computador. Então, assim, é o cerne aí do computador, da programação, porque foi daí que surgiu a importância aí desses computadores, que fazem parte do nosso dia a dia e estão cada vez mais populares. É só a gente lembrar que o telefone celular, hoje em dia, é um smartphone, que nada mais é do que um computador de bolso, inclusive com capacidade de processamento aí surpreendentes, tá? Com muito menos aí, com infinitamente menor capacidade de processamento, o homem foi capaz, o ser humano aí foi capaz de levar uma pessoa até a Lua, tá? Então, assim, é essencial a gente aprender sobre repetição. E diferentemente, assim, a gente também está acostumado a executar tarefas repetitivas, tá? Mas só que no meu ponto de vista, a gente aprender a programar, a implementar um processo de repetição, ele é mais complexo do que a de condição, a de tomar a decisão. Então, geralmente, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Então, isso aí eu falo por experiência própria, então eu tive muito mais facilidade de aprender condicional do que repetição, e eu percebi ao longo do tempo aí, desses 3 anos aí que eu já ministro essa disciplina aí para alunos de graduação. Então, isso aí é muito claro. Então, o pessoal tem muita facilidade para aprender condição, porque muitos já tinham uma bagagem prévia, já sabia como executar isso aí, e já o processo de repetição não é algo novo, porque, e assim, o que diferencia, mas no Excel tem procedimento de repetição? Tem sim, e eu vou até mostrar depois, no momento oportuno, como que a gente executa assim, um processo repetitivo no Excel. É aquela, basicamente, a gente arrastar lá a célula, né? Aplicar a mesma equação, a mesma fórmula, para uma quantidade repetida de células. Então, aquilo ali é um processo de repetição. Só que ele é muito diferente da forma com que a gente implementa numa linguagem de programação. Então, ali no Excel é muito mais intuitivo, muito mais simples, mais fácil de ser entendido. Então por que a gente não fica só no Excel? É por uma questão de flexibilidade. Então, o processo de repetição no Excel, isso aí é claro, sem considerar as linguagens de programação, como o VBA, que a gente pode utilizar lá facilmente no Excel, outras linguagens também que a gente pode utilizar. Então, sem considerar a linguagem de programação, o
o processo de repetição do Excel, ele é muito engessado, ele é muito pouco flexível. Então, por isso que é interessante a gente aprender a executar isso em uma linguagem de programação formal, porque aí a gente tem flexibilidade de resolver praticamente qualquer problema aí com o processo de repetição. Vou começar aqui a compartilhar a tela, porque eu tenho alguns esquemas aqui para mostrar. Aí tem uma pequena parte teórica que eu sempre trago na disciplina quando eu começo a abordar o tema aqui de repetição. Estamos na semana 5, e se a gente for pensar bem aqui da disciplina aqui de programação, e se a gente for pensar bem, isso aí é uma coisa que eu alterei na disciplina, eu tento chegar nos processos de repetição o mais rápido possível, porque é a parte que é mais complexa e a parte mais importante. Então, quanto mais rápido a gente chegar no processo de repetição, a gente tem a oportunidade de trabalhar mais com essa parte e, consequentemente, aí, aprofundar nossos conhecimentos. Então, isso eu mudei ao longo do tempo. Isso aí na primeira, na segunda turma eu já mudei isso aí. Tá? Chegar rápido nos processos de repetição para a gente ter a oportunidade de trabalhar mais tempo. Então, que quando a gente fala, então antes de falar aqui de processo de repetição, eu não posso deixar de falar dos paradigmas de programação. Então, nós temos aqui os paradigmas de programação. Por que eu trago isso aqui? Porque conforme o paradigma que a gente utilizar, o processo, a forma de implementar o processo de repetição vai ser diferente. E aqui, ó, o que seria um paradigma de programação? Então, um nome complicado, um nome diferente que a gente não está habituado. Então, isso aqui nada mais é, gente, do que uma forma de agrupar. Então, aqui uma forma de agrupar estratégias de programação com características semelhantes. Isso aqui, gente, é muito útil para o programador, porque o programador, ele entender assim, alguns paradigmas básicos, é importante porque ele pode escolher o paradigma de acordo com a sua necessidade. Então, assim, se ele entende aquele paradigma, ele já consegue prever o comportamento e, assim, conseguir escolher aquele paradigma específico para resolver o seu problema. Então, assim, é claro que o paradigma ele serve para resolver assim, uma infinidade de problemas muito grandes, serve para resolver praticamente qualquer problema, cada um dos paradigmas, mas só que tem paradigma que é mais adequado para resolver determinado tipo de problema. E por que eu não trouxe isso antes? É porque a grande mudança que a gente vai ter aqui vai ser justamente na parte de repetição, tá? Então, assim, a gente vai ter essa grande mudança na parte de repetição. É aí que destoa mais. Mas isso aqui seria, assim, é uma forma de programar que isso aí vai desde até a própria criação de variáveis. Mas o que destoa mesmo, o que a gente percebe assim, uma grande diferença é nos processos de repetição e que mais afeta a gente. Então, gente, eu já aproveito aqui para falar que existe uma quantidade muito grande de paradigmas de programação. Quais que a gente vai aprender aqui na disciplina? Então, a gente vai aprender o imperativo. A gente também vai ter a oportunidade de trabalhar com o funcional. E também a gente vai utilizar aqui o matricial.
que o matricial, ou então é conhecido como vetorizado, em que as operações são vetorizadas. Então nós temos o que a gente vai abordar, o que a gente vai trabalhar na disciplina são esses três paradigmas. Mas existem outros, por exemplo, tem um que é extremamente popular, que é o orientado a objetos, paradigma de orientação a objetos, extremamente popular, muito utilizado, mas no meu ponto de vista, e de acordo até com esse livro aqui, ó, que eu utilizei bastante para aprender alguns conceitos bem básicos aqui, é utilizado mais quando a gente tem que implementar um sistema que é mais complexo. Então, a orientação a objeto, ele é extremamente interessante quando você tem um sistema mais complexo para ser implementado. E que não é o caso aqui da disciplina e que não é o meu caso. Então, assim, no dia a dia, eu tenho um problema que deve ser resolvido, implemento lá algumas linhas de código, às vezes com 10 linhas de código eu consigo resolver, às vezes com 50 linhas de código eu consigo resolver, geralmente 100 no máximo linhas de código eu consigo resolver, mas tem pessoas que, por exemplo, têm que implementar um sistema operacional, como a Microsoft implementa o Windows. Imagina a complexidade de implementar um sistema desse. Aí o paradigma de orientação a objetos é um dos mais indicados, porque ele permite lidar, ele tem lá algumas estratégias que permite lidar com essa complexidade de forma simples e de forma clara. Então aqui o que a gente vai trabalhar na disciplina vai ser um imperativo, e aqui, ó, só para chamar a atenção aqui, só para mostrar aqui algumas diferenças bem básicas aqui. Imagina que eu quero aplicar, vamos fazer no Excel primeiro, né? Imagina que eu tenho um vetor ou uma lista e eu quero aplicar uma função qualquer, como, por exemplo, um exponencial. Então, imagina que eu tenho aqui uma lista de elementos ou um vetor de elementos, e aqui eu tenho diversos elementos aqui, 6,2, 5. Então, aqui eu tenho diversos elementos e eu quero obter o exponencial dessa lista. Como que eu executo isso aqui no Excel? Então, é de forma relativamente muito simples, né? A gente faz isso aqui com muita frequência. Então, eu coloco um igual, que eu quero dizer que eu vou aplicar ali uma fórmula, e coloco aqui, ó, ESP de exponencial, ali, ó, retorna o E elevado à potente de determinado número. Justamente o conceito de exponenciação. Aqui eu seleciono o número que eu quero exponencial. Fechei o parêntese, executei para um elemento. Agora, como que eu aplico um processo de repetição para aplicar para todos os meus elementos? Aqui eu tenho 4, mas eu poderia ter 10, poderia ter 100, poderia ter 1000. Como que eu faço para executar isso aqui de forma repetitiva, sem eu ter que ficar escrevendo essa fórmula aqui para cada um desses elementos? Então, aqui no Excel nós temos duas estratégias, né? Você pode vir aqui no canto inferior direito da célula, o cursor vai mudar, né? Vai ficar aí uma cruz completamente escura. Então, você pode dar 2 cliques aqui que ele vai arrastar até o final. Então, ele arrasta, ele aplica essa função exponencial para cada um dos elementos da lista. Poderia fazer assim também, ó. Cheguei aqui no canto inferior, pressionei aqui o botão esquerdo do mouse e arrasto até onde me interessa, por exemplo, aqui o final do vetor. Então, isso aqui é um processo repetitivo, viu, gente? Então, repetição, vocês já utilizaram, tá? Pode ter certeza, só tenho certeza absoluta que os alunos da Engenharia Florestal trabalham muito com Excel, essa ferramenta fantástica, que eu gosto muito e utilizo com muita frequência ainda no meu dia a dia. Então, vocês sabem usar repetição, só que aqui é muito engessado. Então, a gente vai aprender como que implementa isso aqui numa linguagem de programação para a gente ter uma flexibilidade maior e ter oportunidade de resolver qualquer problema. Então, aqui, gente, a característica principal aqui, ó, que o processo de repetição, aqui no funcional, ele é feito de forma explícita. Mas como que é isso? Explícita? Como que vai funcionar isso aí, então? Então, aqui no caso aqui, ó, eu vou criar uma estrutura de repetição que a gente vai aprender na aula de hoje, tá? Por exemplo, aqui o for. Então, aqui eu tenho um contador que ele vai acessar cada um dos elementos da minha lista. Vai acessar aqui cada um dos elementos aqui da minha lista, como essa lista aqui, ó.
Ele vai acessar cada um desses elementos da minha lista. E aqui, eu não vou nem armazenar em outra variável, não. Vou só pedir para imprimir aqui, ó. Print. Chamando aqui minha biblioteca matemática. A biblioteca matemática tem uma função de exponenciação. Então tá aqui, ele acessa cada um dos elementos, não precisa preocupar com isso não, só quero mostrar que é de forma assim bem explícita. Ele acessa cada um dos elementos da minha lista e aplica aqui a exponenciação. Então é feito assim de forma muito explícita. Então assim, um dos grandes benefícios do paradigma hiperativo é porque ele é muito transparente. O que significa isso? A gente sabe exatamente o que está sendo feito. E por causa desse motivo, é um excelente paradigma para a gente aprender a programar. Inclusive, para tomar essa decisão, qual paradigma eu ensino primeiro, por exemplo, no R. No R, os paradigmas mais utilizados é o funcional e o matricial vetorizado. Mas só que mesmo esse sendo mais utilizado, você pega o livro, por exemplo, aqui do Heather Winker, que é um dos principais desenvolvedores de código e de conteúdo do R, e um defensor ferrenho da programação funcional, do paradigma funcional, por exemplo, ele mesmo recomenda a gente aprender a programar utilizando o processo hiperativo, justamente porque ele é transparente, então a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Olha só aqui uma diferença aqui, ó, do funcional. Como que eu executaria esse processo de repetição no funcional? Então aqui eu tenho uma função, por exemplo, que se chama map, e ele vai aplicar essa função aqui exponencial, vai aplicar essa função exponencial em cada um dos elementos da minha lista. Então aqui imagina que eu tenho aqui, no meu exemplo, eu tenho 4 elementos, tenho 1 milhão de elementos aqui na minha lista. Ele vai aplicar essa função aqui exponencial para cada um desses elementos. Então, observe que agora eu já não sei direito o que está acontecendo. Então, aqui no paradigma funcional, o processo de repetição é feito de forma implícita. Eu sei que ele está ocorrendo, mas eu não sei a forma como é feito ali internamente. Eu sei, basicamente, que aqui eu tenho uma função map, e essa função map aplica uma outra função, olha só que interessante, uma função que utiliza uma outra função como argumento. Então, ela aplica essa função exponencial a cada um dos elementos da lista. Então, assim, ele é feito de forma implícita, mas só que um detalhe interessantíssimo aí, gente, é que é muito claro. Então, eu já te falei, ó, e vai aplicar a função exponencial em cada um dos elementos da lista. Então, assim, é muito enxuto. Então, com uma linha de código, eu resumi todas essas operações. Então, nós temos, de um lado, o paradigma imperativo. Só corrigindo aqui. Nós temos o paradigma imperativo. Nós temos o paradigma imperativo, que ele é transparente. Então, assim, eu sei exatamente o que está sendo feito, ou seja, eu olho lá debaixo do capô, eu sei como que aquele motor está sendo executado, e eu tenho um paradigma funcional que ele é mais claro. Então, peraí, mas claro e transparente não é a mesma coisa? Na verdade, não. Então, assim, transparente é você saber exatamente o que está sendo feito, e claro é aquilo que é fácil de você entender. Então, o imperativo, você sabe o que está sendo feito, o funcional é mais fácil de entender. Então, o imperativo é excelente para a gente aprender a programar, mas, no longo prazo, quando a gente já sabe como isso funciona debaixo do capô, é melhor a gente já utilizar o funcional, porque ele é mais claro. Então, eu bato o olho ali, eu já sei ali o que está acontecendo. Então, isso é muito interessante. E nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, o paradigma vetorizado. Olha só como que seria o paradigma vetorizado aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma função aqui, vou colocar o nome completo. Então, aqui eu tenho aqui uma biblioteca. NumPy. Essa biblioteca tem uma função de exponenciação, assim como a biblioteca matemática, de math.
E aqui eu aplico para cada um dos elementos de uma lista. Então, gente, essa aqui é a maneira aqui mais clara de todas. Então, aqui eu tenho uma função exponencial que vai ser aplicada a cada um dos elementos de uma lista. Se a gente for pensar bem, esse matricial vetorizado, esse se assemelha muito com o que é feito no Excel, tá? Então, ele é parecido com o que é feito no Excel. E detalhe importante, o R, por exemplo, por padrão, sem auxílio de biblioteca nenhuma, o R por padrão, ele já tem esse paradigma implementado. Ou seja, você aplica uma função, ele já sabe que tem que aplicar para cada um dos elementos da lista, para cada um dos elementos do vetor. Ele já sabe disso, porque ele foi implementado para fazer isso. A gente pega o MATLAB também. O MATLAB, por natureza, por padrão, aceita o paradigma matricial vetorizado. Mas a gente pega o Python não. Então, assim, a linguagem o essencial da linguagem de programação, ele não aceita esse paradigma matricial vetorizado. Mas só que nós temos esse paradigma disponível em bibliotecas, por exemplo, a NumPy, que é uma biblioteca fantástica que a gente usa com muita frequência. Tem também na biblioteca Pandas. Tem na biblioteca NumPy, que a gente usa com muita frequência, e tem na biblioteca Pandas. Se vocês se recordarem ali, gente, quando eu apresentei por que a gente usa o Python, eu apresentei que ele tem algumas extensões, como, por exemplo, a biblioteca NumPy, que é excelente, que é para cálculo em geral e tem uma quantidade de funcionalidades muito grandes. Nós temos a SP, que é científico Python, que também tem uma quantidade muito grande de procedimentos implementados. Nós temos o Pandas, nós temos o Kit sklearn, que é de aprendizagem de máquina para ajuste de modelo e tem diversos algoritmos. E nós temos um kit de imagem, o skimage. Com essas bibliotecas aí, gente, dá para a gente resolver praticamente qualquer problema no Python. São bibliotecas extremamente completas e que têm uma quantidade de funcionalidades assustadora, que faz com que a gente não tenha que programar praticamente nada. E aqui, gente, ó, aí aqui só para complementar, né? Aqui nós temos aqui uma palavra reservada para definir de forma. Aqui também é só para que também o processo de repetição também é feito de forma implícita também. Aqui também, além do loop for, nós temos, além do loop for aqui, nós temos, por exemplo, o while, e nós temos também o do while, que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, a gente tem o for, isso aqui são formas de implementar os processos de repetição. Nós temos o while, enquanto a condição for satisfeita, ele continua sendo executado. E nós temos o do while aqui, que a gente não tem isso aqui implementado no Python, mas tem uma forma da gente implementar isso. Vou explicar aqui na aula de hoje, tá? Isso aqui são formas diferentes da gente implementar os processos de repetição. Aí aqui no Python aqui, programação funcional aqui, nós temos as funções map, que são funções que aceitam outras funções como argumento. E nós temos também a família Applet aí do Pandas, tá? No R também a gente tem também essa família Applet aí, que são funções concebidas justamente para aplicar funções de forma repetitiva. E esse matricial aqui a gente encontra em algumas linguagens por padrão, como, por exemplo, a gente encontra isso aqui no R por padrão, a gente encontra no Mat. A gente encontra no MATLAB. A gente encontra uma linguagem de programação muito interessante, que é a Julia. E a gente encontra em algumas bibliotecas, como, por exemplo, a NumPy e Pandas do Python aí.
Então, nós temos esses paradigmas aí implementados. Aí, aqui só de curiosidade, né? Então, assim, com relação à clareza, né? A clareza, lembrando, clareza, aquilo que é fácil de ser entendido. Se é fácil de ser entendido, geralmente é mais fácil da gente implementar, é mais fácil da gente entender, é mais fácil da gente corrigir e manter esse código. Então, a clareza, a gente tem muitos benefícios. Então, aqui nós temos a clareza que caminha nesse sentido aqui, ó. Matricial vetorizado, esse seria o mais claro. Em contrapartida, nós temos a transparência. O que seria transparência? Saber exatamente o que está sendo feito. Então, é uma excelente alternativa para aprender esses processos de repetição. Nós temos aqui a questão aqui da facilidade de uso. Aí aqui, gente, não existe uma resposta correta. Em geral, tarefas complexas, o paradigma imperativo tende a ser mais fácil de ser aplicado. Já tarefas mais simples, aí o funcional, o matricial vetorizado tende a ser mais fácil. Mas lembrando que isso aqui tudo também, ó, vai depender do quê? Vai depender da experiência, né? Vai depender muito da experiência do programador. Vai depender muito da experiência do programador. Aqui também nós temos uma questão aqui da eficiência computacional. Esses procedimentos aqui tendem a ser mais eficientes por dois motivos principais. Primeiro, pelo fato de ser uma função que aplica uma outra função e pelo fato de um processo repetitivo não poder depender do outro, então é muito comum, por exemplo, em linguagens como R e o Python, esses procedimentos aqui serem implementados em linguagens extremamente eficientes computacionalmente, como o C, C++, o Fortran. Lembra lá quando eu comentei dos níveis das linguagens de programação? Então, geralmente, esses procedimentos são implementados em linguagem de mais baixo nível, mais próximo da máquina, que é extremamente eficiente computacionalmente. E, além disso, pelo fato de uma repetição não poder depender da outra, que eu vou até comentar na flexibilidade aqui, dá para a gente aplicar, dá para a gente tentar paralelizar. O que significa isso? Criar procedimentos de forma paralelizada. Aplicar parte do problema, parte da execução, da resolução do problema, em diferentes núcleos de processamento do computador, que é o que a gente tem disponível atualmente. Se a gente for ver meu computador, por exemplo, ele tem 8 núcleos de processamento. Hoje em dia no mercado você não encontra mais um processador aí com menos de 4 núcleos de processamento. Então é mais fácil da gente distribuir essas tarefas entre diferentes núcleos de processamento, que não é uma tarefa tão trivial assim, mas é mais fácil fazer isso com o funcional e o matricial vetorizado. E aqui nós temos o último aqui, ó, que é a questão da flexibilidade. Flexibilidade. O que significa isso aí? Que dá para resolver praticamente qualquer tipo de problema. Na programação funcional ou na matricial vetorizada, a gente tem duas restrições muito importantes. Primeiro, relacionado com a linguagem de programação. Ou seja, a linguagem de programação ela tem que ter disponível estes procedimentos. Você pega, e isso aí às vezes não é tão trivial, você pega a linguagem de programação Java, que é uma das linguagens que sempre figuram entre as mais populares, só foi fornecer um paradigma funcional
um paradigma funcional só a partir da versão 8. Isso aí quase 20 anos depois do lançamento da primeira versão. E você pega, por exemplo, matricial vetorizado, não são todas as linguagens de programação que suportam. O Python, por natureza, não suporta. Ele suporta através de bibliotecas, então você tem essa restrição. A linguagem de programação, ela tem que possibilitar, ela tem que estar disponível, implementado o paradigma. E outra questão aqui também, ó, aí é específico aqui da funcional, também relacionado aí com a matricial vetorizada, é que um processo de repetição ou uma iteração, que nada mais é um processo de repetição dentre vários que são executados. Então, assim, uma iteração, uma repetição não pode depender da outra. E isso aí pode me trazer algum problema para determinados tipos de soluções que eu necessito, como, por exemplo, uma simulação. Às vezes, a iteração anterior, ela vai afetar a próxima iteração. A próxima iteração vai ser justamente baseada na iteração anterior. E essa, por sua vez, foi baseada na iteração anterior. Então, isso aí impossibilita da gente utilizar o procedimento funcional, em que cada interação deve ser independente, porque aqui eu vou ter que aplicar, né? Vou ter que aplicar aqui uma função em cada um dos elementos da lista, e aqui não necessariamente aqui eu vou seguir uma ordem. E o imperativo, gente, se a gente for pensar bem, ele está relacionado aí com um ato aí de ordenar. E ordenar em dois sentidos. Primeiro, de mandar, ou seja, de atribuir a tarefa, a responsabilidade. O segundo é relacionado com organização, consequência de ser executado. Então, no procedimento hiperativo, o programador diz para o computador algo mais ou menos assim: faça isso, depois faça isso, depois aquilo. Então, ele atribui cada uma das tarefas de forma sequencial e repetida. Aqui já no funcional, o que eu tenho aqui, essencialmente aqui, é uma função que é responsável por aplicar outra função em um conjunto de dados que eu tenho interesse. Então, aqui não necessariamente isso precisa ser executado na mesma ordem, tá? Então, pode ser ordens diferentes, inclusive pode ser até em núcleos de processamento diferente. Então, a diferença, tem assim, diversas diferenças, mas das principais aí seriam essas, e principalmente a questão aí de ser explícito, né? Eu sei exatamente aquilo que está sendo feito. E aqui eu considero que é um outro benefício aqui do imperativo, que é a questão da popularidade. E popularidade, gente, em dois sentidos. Primeiro, porque praticamente qualquer programador sabe programar, utilizando programação imperativa. Geralmente foi o primeiro paradigma que ele aprendeu. E segundo, porque isso aí está disponível em praticamente todas as linguagens de programação. Não vou falar todas, mas praticamente todas as linguagens de programação nós temos disponível o paradigma imperativo, que é essa forma, essa estratégia de programar. Inclusive, ele foi até o primeiro a se popularizar na época lá da programação dos primeiros computadores. Então, a gente tem esse benefício também. Só que no longo prazo, eu tento utilizar cada vez mais o funcional. Tento utilizar, porque ele é mais claro, ele é mais enxuto, ele é mais fácil ali de ser entendido. E ele é mais fácil de ser entendido. Então, eu tento utilizo ele aí com muita frequência. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Então tá, então eu tinha que trazer essa visão geral. Então, assim, não se assustem quando vocês ouvirem a palavra paradigma de programação. Isso aí, na verdade, veio para facilitar a vida do programador. Porque ele sabe só assim, o Python suporta o paradigma imperativo, suporta o paradigma funcional, suporta o paradigma orientação a objetos. É uma linguagem bem completa. Mas eu preciso do matricial vetorizado. Você tem lá na NumPy. NumPy você tem, no Panda você tem. O R, por natureza, ele já suporta lá o matricial vetorizado. E, inclusive, por esse benefício,
tem muita gente que às vezes passa a vida toda sem precisar utilizar aí um loop de forma explícita, tá, gente? Então, assim, aí aqui é até um parêntese que eu abro aqui, até para muitos usuários do R, porque pensando assim em eficiência computacional, no R a gente tem uma discrepância muito grande. O matricial vetorizado ele é muito mais eficiente computacionalmente do que o hiperativo. Só que o hiperativo ele é mais flexível, você consegue resolver qualquer problema. E além disso, ele é mais fácil para a gente aprender. Aonde que eu tirei isso? No livro do Heather Winker, que é um defensor ferrenho da programação funcional e da matricial vetorizada. E além disso, gente, fora do R, qualquer linguagem de programação, você pega aqui, por exemplo, esse livro aqui dessa série aqui, ó, Use a Cabeça, né? Então esse aqui é o específico de programação. E aqui ele ensina a programação utilizando até o próprio Python, e aqui o livro todo. Para ensinar a programação, ele ensina utilizando o paradigma hiperativo. Então, assim, os usuários do R, os usuários do Python, às vezes eles nem aprendem o funcional e às vezes nem aprendem o matricial vetorizado. Muitos usuários do Python sabem apenas o paradigma hiperativo e às vezes o orientado a objetos, tá? Então, aí você pega esse livro aqui o tempo todo aqui, hiperativo. E mesmo para os usuários do R, isso aqui eu acho muito interessante, eu sempre mostro isso aqui, ó, esse o R Bloggers, que é como se fosse um repositório de postagens relacionadas com R. Então, aqui ele reúne postagens de diversos blogs relacionados com R. Se a gente for pensar bem, eu sempre clico aqui, ó, e eu nunca me decepciono. Sempre aqui nos mais visitados, ó, nos posts mais visitados aqui das semanas. Esse aqui, ó, ele sempre está figurando entre os mais populares. Mesmo aqui, ó, como criar o primeiro loop. O loop é justamente isso aqui, ó, é um processo repetitivo de forma explícita. Então, aqui, ó, como criar um loop, como criar o seu primeiro loop no R. Mesmo esse paradigma não sendo o mais popular, ele é muito buscado pelos usuários, justamente para aprender, para ter uma flexibilidade maior e para resolver praticamente qualquer problema. Vamos começar aqui a resolver na prática. Então, aqui, a partir da aula de hoje, a gente vai ter 3 aulas específicas sobre repetição, e aqui o foco principal aqui, ó, que não tem como fugir, a gente vai começar aqui pelo paradigma hiperativo, porque ele, no meu ponto de vista, ele é mais fácil de entender e você pode aplicar em qualquer linguagem de programação. No R tem muitos usuários do R que não sabem utilizar o procedimento, o processo de repetição do imperativo, que são os loops. Até vou colocar isso aqui, ó. Loop, que é justamente repetição, né? Então, muitos usuários não sabem utilizar, mas porque não precisa. Porque geralmente não precisa. Porque ali com o funcional, com o matricial vetorizado, dá para resolver praticamente tudo. Mas agora aqui no Python é essencial, é imprescindível a gente ter o conhecimento aqui, do imperativo. Mas também lembrando, se a pessoa não quiser mesmo, ela pode simplesmente resolver praticamente aqui tudo com o PyDas e com o NumPy aqui. Então, na aula de hoje, a gente vai começar aqui no hiperativo e vamos aprender aqui, ter uma visão geral aqui, ó, dessas formas de construção de loop. For, o while e o do while. Lembrando que esse aqui nós não temos aqui no Python, mas eu vou ensinar como que a gente implementa isso aqui. Então, vou no menu, eu vou aqui no Windows Explorer, unidade C. Gustavo, a gente pode mesclar também, né, esses métodos? Como é que é? A gente pode mesclar também esses métodos, né? Os outros? Mesclar 2 tipos de paradigmas juntos. Pode, e é o que geralmente acontece na prática, tá? Determinada tarefa a gente resolve ali com o imperativo, outra tarefa com o funcional. E eu sempre tento utilizar o matricial vetorizado. Se eu não conseguir, eu uso o funcional. E se eu não conseguir, eu uso o imperativo. Tudo bem? Então, assim, é muito comum a gente mesclar. Aqui a gente vai focar primeiro no imperativo, mas a gente vai ter a oportunidade também de aprender o funcional e de aprender o matricial vetorizado. Aquele caso do group by, então, que você mencionou naquela outra vez que a gente conversou, o group by seria matricial? Funcional. Funcional? Então, aqui, ó.
quando a gente fala em funcional, já que você comentou isso aí, a gente tem aqui algumas estratégias que a gente pode aplicar. E essas estratégias a gente pode chamar, por exemplo, aqui de... A gente pode chamar, por exemplo, aqui, deixa eu colocar de outra cor aqui. A gente pode chamar de group by, ou seja, ele aplicar uma função a cada grupo de elementos ou a cada elemento. E no R é muito... Esse aqui seria o nome mais geral, group by. No R é comum a gente encontrar o nome de split, apply, combine. O que ele faz aqui? Imagina que eu tenho essa lista aqui, ó. Vamos ver essa lista do Excel aqui, ó. O que ele faz? Primeiro, ele faz o split, ou seja, ele corta. Então, ele isola cada um desses elementos, como se fossem únicos. Isola. Aí, depois, ele vai lá e aplica a função. Aplica a função a cada um desses elementos. Exponencial nesse elemento, exponencial nesse elemento, exponencial nesse elemento, exponencial nesse elemento. Aí, ele vai ter uma série de elementos, né? Com o exponencial aplicado. Depois, ele combina, ele junta isso tudo aí numa lista de novo. Então, essa estratégia de split, apply, combine, ou então group by. A gente vai aprender. Eu só não estou comentando aqui sobre ela agora, Segato, e eu vou deixar isso aí, para explicar quando a gente for falar de funcional. Inclusive, aqui, ó, se a gente for ver aqui da disciplina passada, acho que é na aula 10. Aqui, ó, na aula 10 aqui, explicando aqui, ó, o split, apply, combine, ó. Ó, split, apply, combine, tá? Na aula 10 aí a gente vai focar aí no group by ou split, apply, combine. Mas até então a gente ainda tem aqui um longo caminho aqui para aprender a utilizar isso aí, o funcional. Tá certo? Então vamos lá abrir aqui o Python aqui, né? O Spider, que é o meu ambiente de desenvolvimento de códigos. Aí dentro do Spider eu tenho um console, que é o Python, essencialmente, né? Que é lá que as coisas acontecem. Então, o Spider é muito interessante, que eu tenho um editor, que eu vou desenvolvendo meu código, e tenho um console, onde esse código vai ser executado. Aí aqui já vamos criar aqui um novo objeto. No caso da Rebeca, já vem o nome certinho aí. O meu eu tenho que alterar isso aqui. Salvando. Pode falar, Cega. Só uma pergunta, não sei se você falou, já estava em ligação aqui. Em termos de eficiência, qual que é mais eficiente dos três paradigmas? Beleza. Porque isso aí, vou só salvar isso aqui só para mim não perder. Tá. Repetição aqui, parte 1. A questão da eficiência computacional. O que seria eficiência computacional? Eu já comentei sobre isso aqui antes, mas a gente pode traduzir em dois elementos principais. Primeiro, velocidade de processamento, ou seja, o procedimento é executado em menos tempo, e também uso de memória. Ele usa menos recurso computacional. Questão de uso de memória não tem tanta diferença. Tem diferença em questão de velocidade de processamento. Olha só, vamos falar aqui do imperativo e do funcional. No R, gente, no R eu tenho uma diferença, gigantesca de eficiência entre o funcional e o imperativo. E por que disso? Porque no funcional, como por exemplo, eu comentei aqui até na questão da flexibilidade, que uma iteração, ou seja, uma repetição não pode depender da outra, então fica mais fácil eu implementar previamente esses procedimentos em uma linguagem de programação de baixo nível, que ela é mais difícil de se trabalhar, de desenvolver código, mas ela é extremamente eficiente computacionalmente. Então a gente nem vê. Você pega, por exemplo, o Python, eu vou chutar aqui o número aqui, que eu não sei o número exato, mas você pega, por exemplo, o R. O R, 60% do código 60% do R, por exemplo, é
escrito em C, na linguagem de programação C. A gente programa o tempo todo em R, mas por trás ali tem muito C, porque o C é muito eficiente computacionalmente. Então essas funções, por exemplo, você vai aplicar um apply do R, e aplicar, por exemplo, aqui um matricial vetorizado no R, ele é extremamente eficiente, mais eficiente do que o loop for, ou loop while, ou qualquer outro loop, porque essa repetição ela é implementada internamente de forma implícita, utilizando uma linguagem de baixo nível, como por exemplo o C. Então, por isso que é muito eficiente computacionalmente. Você pega até uma diferença abissal, no R tem uma diferença muito grande. Já no Python padrão mesmo não tem tanta diferença, tá? Mas agora quando você utiliza, por exemplo, uma biblioteca, por exemplo, você pega o map do Python com o loop for, não tem tanta diferença assim. Mas você pega, por exemplo, um apply do Pandas e compara com o for do Python, aí tem uma diferença muito grande. O Pandas é muito mais eficiente computacionalmente, você aplicar os processos de repetição. A NumPy é a mesma coisa. Então, por quê? Porque por trás lá, esse loop, essa repetição, ela vai estar implementada numa linguagem de baixo nível, ou seja, extremamente eficiente computacionalmente. Tá? Então, assim, via de regra, funcional e vetorizado e matricial vetorizado são mais eficientes, executa mais rápido, porque tendem a ser implementadas em linguagem de baixo nível, não são implementadas em Python puro ou então em R puro. Isso faz com que o procedimento seja executado de forma muito rápida. Beleza? Perfeito. Então vamos lá, vamos começar aqui a executar aqui então nossos processos de repetição. Aí aqui na aula de hoje, gente, vai ser uma aula para a gente ter uma visão geral, tá? Então assim, tenham paciência que a gente vai ter a oportunidade de resolver problemas mais complexos, mas no primeiro momento aqui a gente quer ter uma visão geral. E aqui, ó, aqui no paradigma imperativo, que vem do tempo verbal imperativo, ou seja, faça isso, depois faça aquilo, porque a gente vai aprender, por exemplo, aqui os loops. Os processos de repetição aí de forma explícita, né? Isso que a gente vai aprender principalmente aqui, a gente vai começar com o loop while, que a tradução seria enquanto. Ou seja, enquanto uma condição continua sendo satisfeita, você repete. Aqui nós temos o do while. E esse aqui o que significa? Faça enquanto. Qual que é a diferença desses dois? Que esse aqui, ó, a condição é avaliada no início. Já esse aqui, ó, a condição é avaliada no final. Ah, mas não é praticamente a mesma coisa? Não. Quando você testa a condição no início, isso aqui vai ficar mais claro, tá, gente? Aqui tá bem subjetivo ainda, tá bem teórico, mas vai ficar mais claro na prática. Aqui, quando a gente testa no início, então não necessariamente ele vai executar uma repetição daquela. Porque às vezes não atende a condição de primeira, aí ele já não executa. Esse aqui, ó, quando a gente tem o do while, ou seja, ele faz e depois testa, então obrigatoriamente ele vai executar esse processo de repetição pelo menos uma vez. Eu uso com mais frequência esse aqui do que esse, tá?
Mas de vez em quando a gente precisa usar esse do while. E nós temos aqui também, ó, nós temos o bom e velho loop for. Ele não tem uma tradução assim como o while do while, mas ele significa basicamente isso aqui, ó. Faça para toda sequência. Então aqui eu vou ter uma sequência, ele vai ter que executar o procedimento para cada uma das sequências. Então é esses loops aqui que a gente vai aprender. Então a aula de hoje, a gente vai ter assim, uma visão geral. Na aula que vem, a gente vai aprender como que acessa elementos de uma lista em um loop. E depois na próxima aula, na aula seguinte, a gente vai aprender como que a gente cria elementos de uma lista ou de um vetor dentro de um loop. Então, gradativamente, a gente vai aumentando a complexidade aqui. Então, para não ser tão subjetivo assim, vamos começar aqui a desenvolver o código aqui. Então, aqui nós temos um exemplo aqui inicial, né? Um exemplo bem simplesinho, para ficar assim fácil da gente entender. Basicamente, qual que seria esse exemplo aí? Imprimir. Bom dia, Python. A gente vai imprimir na tela, ó. Bom dia, Python. Tá? Só que a gente vai imprimir isso aqui, gente, repetidas vezes, de acordo com o meu humor lá, né? Então, vou repetir isso aqui diversas vezes. Vou repetir diversas vezes. Esse é o nosso exemplo. Como que eu faço? Como que eu posso fazer isso, né? Como que seria a maneira bem simples de fazer isso? Eu tenho um print. Vou escrever o texto aqui, ó. Bom dia, Python. Tá lá. Bom dia, Python na tela. Mas só que eu quero fazer isso aqui repetidas vezes de acordo com o meu humor. Hoje eu estou bem humorado. Então eu vou dar bom dia, Python aqui 4 vezes. Então vamos lá. Como que a gente poderia fazer isso aí de uma forma assim, bem simples e rápida? Então aqui eu tenho aqui a alternativa 1 aqui, né? Alternativa 1. Como que seria essa alternativa 1? Eu vou fazer a repetição, eu vou fazer cada iteração com copiar, colar, alterar. Às vezes isso aqui resolve muito problema da gente, viu? Aí aqui então, ó, vou colocar assim, um print aqui, vou colocar um texto, aqui só para não me perder na contagem, vou colocar aqui que esse aqui é o primeiro bom dia que eu vou dar. Primeiro bom dia que eu vou dar, tá aí, ó. Só que eu vou dar 4 bom dias, que eu estou muito de bom humor hoje. Ó, Ctrl+C, Ctrl+V, vou copiando e alterando. Esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Tá lá, meus 4 bom dias. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um processo de repetição copiando e colando. É a melhor alternativa? Geralmente não. Porque se eu tiver de muito, muito bom humor mesmo, e eu for dar 100 bom dias, não vou ficar copiando isso aqui. Se eu for copiar isso aqui, vai me arrebentar. Eu vou ficar muito chateado, que depois, quando eu chegar no 12º, eu já não vou estar mais de bom humor. Aí já vou desistir de dar bom dia. E eu tenho aqui uma segunda alternativa, que seria utilizando os processos de repetição. As estruturas de controle de repetição. Então, aqui eu tenho a alternativa 2 aqui. O que seria essa alternativa 2? Seria a repetição com loop. Viu, gente? Loop é processo de repetição, tá? É muito comum. Tem a palavra, tradução para o português seria laço. O pessoal usa laço. Só que eu não gosto muito de laço. Aí eu evito de usar palavras assim em inglês quando a gente tem um substituto
em português, mas só que o loop, eu acho que, apesar de ser em inglês, ela é muito mais fácil de entender. É repetição. Ele vai e volta, vai e volta. Então, aqui a gente vai utilizar o loop while. O que é o loop while? É enquanto. Enquanto o quê? Enquanto atender uma condição. Aí aqui, gente, quando a gente está aplicando o loop while, a gente pode ter algumas variáveis auxiliares. A primeira delas, por exemplo, é um contador. Isso aqui, então, vou colocar aqui o i é igual a 1, meu i vai ser o contador. Ele vai me ajudar a saber quantas vezes eu dei um bom dia. Aqui eu fui contando, né? 1, 2, 3, 4. Mas aqui eu vou usar um contador para me auxiliar a saber quantos bons dias eu já dei. Porque se eu tiver a intenção de dar 4 bons dias, eu não correr o risco de dar 3 e nem 8, nem 5. Eu quero dar 4 bons dias. Então eu vou utilizar um contador para me auxiliar. E aqui também eu tenho definido a quantidade de bons dias que eu tenho interesse em dar. Então isso aqui seria a quantidade de vezes. Quantidade de vezes. Isso aqui seria o quê? O número de repetições. Ou iterações. Então, iteração é a repetição. É muito comum a gente usar em programação a palavra iteração. Um processo iterativo, ou seja, um processo repetitivo. Cada interação é uma repetição. E cuidado, não confundam com interação, com o N aqui, ó, porque interação tem um sentido aí de comunicação de via dupla, ou seja, eu comunico e depois eu obtenho uma resposta ali com o interlocutor. Então a gente tem, por exemplo, na programação, a gente tem interação também, como por exemplo, um programa com interface gráfica interativa com o usuário, ou seja, o usuário envia lá uma espécie de instrução e esse software retorna uma comunicação de acordo com a interação feita. Então, a interação está relacionada aí com uma comunicação de mão dupla. Ou seja, eu, de acordo com a minha manifestação, eu tenho um retorno. Isso é um processo interativo de comunicação. Aqui na programação, a gente está trabalhando com iteração, que é de repetição. Então, aqui a gente tem aqui a quantidade de vezes, né, que deve ser executado. Agora, assim, eu vou colocar o while aqui, ó. Olha só meu while, como é que vai funcionar, vai ser fácil de entender. O while, ou seja, enquanto o i for menor ou igual a n, o que eu vou fazer aqui na tela? Eu vou fazer só assim, ó. Print, aí eu vou imprimir o i aqui, ó. Vou imprimir o i aqui. Um bom dia, Python. Tá pronto meu procedimento? Posso executar? Ah, mas por que está dando esse tanto de bom dia? Vocês estão vendo que estão dando bom dia? Está executando. Ó. Quando tem esse quadradinho vermelho aqui, quer dizer que o processo está sendo executado. Olha só o que está acontecendo, gente. Eu tenho aqui que o meu i vale 1. E a quantidade de vezes que é meu nzão vale 4. E o i para sempre está valendo 1. Isso mesmo, o Yuri. O i sempre está valendo 1, ele não muda. Então, jamais, do jeito com que está implementado aqui, o i jamais vai ser maior que n. Então, enquanto o i for menor ou igual a n, enquanto o i, que é igual a 1, for menor ou igual a 4, ele vai ficar executando isso aqui indefinidamente. E se não tiver uma queda de energia, ou uma guerra nuclear, que os computadores vão deixar de existir, isso aqui vai executar pro resto da vida, viu, gente? Pode deixar aí, vai executar pro resto da vida. Porque da forma como está implementado aqui, o i jamais deixará de ser maior que 1. Então, como que a gente cria o código de forma correta? Eu vou encerrar aqui, tá? Parar aqui a execução. Ainda está um erro aqui, porque eu interrompi, não foi executado. Como que eu faço para corrigir isso aqui? Eu crio um esquema aqui de incremento. O que seria um incremento?
Isso aqui é um incremento, gente. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. I é igual a I mais 1. Então, dessa forma, toda vez que eu executar, ele vai incrementar um valor, tá? Então, tá, gente, eu já vou colocar assim, ó, porque é mais econômico. E os usuários do Python, do C++, no R a gente não tem essa alternativa aqui de incremento. Mas a gente pode usar assim, ó, tá? Funciona da mesma forma. Só que assim é mais enxuto. Então, só para deixar claro que quando a gente coloca o I mais igual a 1, isso aqui é um incremento. Eu estou adicionando uma unidade no I. É a mesma coisa de eu chegar e fazer isso aqui, ó. Eu pego o I atual e somo mais 1. Vamos executar agora para ver como que vai funcionar? Vou selecionar aqui tudo aqui e vou vir aqui na execução aqui, ou no F1, no F9 aí, né? Então tá lá, gente, ó. Bom dia 1, bom dia 2, bom dia 3, bom dia 4. Ah, eu tô muito de bom humor hoje. Quem não tá, né? Acordar numa quinta-feira, começar uma aula 7h25, 7h26, tem como estar de mau humor? Não tem. Então, por isso que a gente vai imprimir 100 bom dias na tela, tá? Então, a gente pode imprimir aqui a quantidade que quiser. Então, agora vamos para aquela boa e velha triagem, que é executar exatamente, imagina a 6, para quem não está no horário de Brasília, né? Então, por exemplo, você pega a Rebeca, que a Rebeca deve ter colocado 1000 ali no N, de tão de bom humor que ela tá. Vamos fazer, então, aqui a triagem aqui, que é saber exatamente o que a linguagem de programação fez aqui. Eu acho que já deu para ter, assim, uma boa ideia. Pode perguntar, Yuri. Levantou a mão, Yuri? Pode perguntar. Antes de você explicar, eu coloquei o I igual a I mais 1 antes do print e deu errado. Por quê? Tipo assim, só em ordem invertida da linha. Sim? É. Olha lá. O número ficou estranho. É porque é o seguinte, ó. Você tá vendo o que ele tá imprimindo aqui, ó? O I. O I começa com quanto? Com 1. Se você... Na verdade, ele imprimiu os 4, né? O que ele errou foi essa numeração aqui, né? Aham. Porque ele começa com 1. Aí você já soma antes, o que vai acontecer? Quando ele chegar no print aqui, já vai ser 2. Ah, entendi. Ele já somou com o primeiro, entendi. Mas vamos fazer a triagem que isso aí vai ficar mais claro ainda, tá, Yuri? Tá bom. Obrigado. Então vamos lá, vamos executar isso aqui então, né? Então vou começar aqui, ó. Pode perguntar, Cega. Gustavo, tem alguma forma de fazer com que esse I, ele no início, ele sempre resete sozinho? Para ter que ficar botando I mais um 100, igual a 1 sempre, ou não? Não. Mas aí você colocando aqui no começo, né? É só você lembrar de executar o código todo. Por exemplo, aqui, ó. Eu executei o procedimento. Quanto que o I vale agora, ó? O I vale 5. Certo? Aí eu reseto aqui, ó, Segato, ó. Executei aqui de novo, ó. Quanto que o I vale agora? I vale 1. Então você reseta ele aqui. Você só não pode esquecer de executar essa linha aqui, ó. Beleza? Beleza, obrigado. Então vamos para a triagem aqui então, né? Vamos lá. Eu vou começar a linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 aqui, né? Então na linha 1, o que ele está fazendo? Ele está atribuindo, falando que o I vale 1. Beleza. Aí que ele está falando depois que o I vale 4. Aí que ele chegou na linha 3. Aí ele faz a seguinte pergunta.
o i, que vale 1, é menor ou igual a 4, qual que é a resposta para essa pergunta? Verdadeiro, não é? I em 1 é menor ou igual a 4. Se é verdadeiro, aí ele cai aqui dentro do loop, ó. Executa. Porque ele vai executar, ele vai repetir esse comando enquanto essa condição for verdadeira. Então ele executa. Então aqui ele vai imprimir. Ele vai imprimir na tela aqui, né? O bom dia 1. E no final aqui, o que ele vai fazer? Ele vai somar uma unidade para o i. Então o i agora vale quanto? Vale 2. Aí ele chegou no final, ele retorna aqui no while. Olha só, o i agora vale 2. 2 é menor ou igual a 4? A resposta para essa pergunta é verdadeira. Enquanto essa resposta for verdadeira, ele vai executar o procedimento. Então ele vai imprimir aqui um bom dia 2, que é a linha 4, e vai somar mais uma unidade aqui no i. O i agora, então, gente, vai valer 3, que ele foi somado uma unidade. Aí ele volta, retorna aqui novamente. O i agora vale 3. 3 é menor ou igual a 4? A resposta para essa pergunta é verdadeira. Então ele entra dentro do loop. Então ele vai dar o bom dia 3. Vai somar uma unidade no i. O i antes, gente, valia 3, né? Quanto que ele vale agora com mais uma unidade? 4. Aí ele vai fazer a pergunta novamente, né? Ele vai retornar aqui de novo aqui no while. O i agora vale 4. 4 ainda é menor ou igual a 4? É igual, né? Então a resposta para essa pergunta é verdadeira. Então ele vai cair na linha 4 aqui, ó, e vai imprimir o bom dia 4. Aí ele vai somar mais uma unidade o i. O i até então, gente, olha o último i aqui, ó. O último i vale 4. Com mais uma unidade, o i vai valer 5. Aí ele retorna aqui no começo, aí ele faz a pergunta novamente. O i, que é igual a 5, é menor ou igual a 4? A resposta para essa pergunta é falsa. Se é falsa, ele não entra aqui dentro do loop. Aí ele vai para a linha 6 aqui, ó. Ele sai aqui desse loop aqui, né, da linha 3, e dá um salto lá para a linha 3. E ele não executa esse bloco novamente. Tá? Então aqui, ó, se a resposta para essa pergunta for falso, ele não executa nem a linha 23, nem a linha 24. Aí ele segue o fluxo, ele vai para a linha 25 e vai seguindo. Então esse é o processo de repetição aí, utilizando o loop while. E aqui, gente, o interessante é que a condição está sendo avaliada antes. Tá? Alguma dúvida, gente? Assim, no começo, assim, é relativamente tranquilo, né? Assim, então, o que a gente tem que lembrar, né? Que a gente tem aqui um contador, a gente tem a quantidade de vezes que vai ser executado, aqui a gente tem a condição que é avaliada o tempo todo. Enquanto essa condição for verdadeira, executa esse bloco aqui, que é basicamente o quê? Imprimir na tela e adicionar uma unidade, ou seja, aplicar um incremento no i. E enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai rodando. A partir do momento que for falso, aí ele sai do loop. Sai do loop e termina o processamento, ou então vai executar outro procedimento lá mais para frente. Tá? Isso aqui que é um processo de repetição. É claro que isso aqui é um exemplo bem básico, a gente vai ter oportunidade de resolver problemas mais sofisticados. Vamos para o segundo exemplo aqui agora, que nós temos... Nós temos aqui a alternativa 3. Seria a repetição aqui com o loop do while. Seria o quê? Faça enquanto. Aí aqui, gente, a diferença e detalhe, tá? Assim, é interessante que o Python, ele não tem um do while implementado. É diferente aqui, ó. Você pega aqui, vamos pegar aqui, ó, um C++.
Você pega um C++ aqui, por exemplo, ó, ele tem implementado, ó, o do while, ó. Então, olha só, faça. Então, assim, de cara ele já executa. Depois ele testa a condição. Se essa condição aqui for verdadeira, aí ele volta para o princípio. Se for falso, ele já sai, tá? Então, aqui é... Olha só o incremento no C++, que legal, ó. É só você colocar o i mais mais. Esse é o incremento aqui no C++. Então, aqui de cara eles executam. Ele só avalia no final. Então, aqui é do while. No R a gente tem o repete. Ou seja, de cara ele já bate de cara ele já bate lá dentro do loop. A diferença aqui, por exemplo, aqui do while, né? Ele testa antes. Então, assim, pode ser que ele não execute nenhuma vez. Aqui no do while, pelo menos uma vez vai ser executado. Isso aqui tem algumas aplicações práticas. Eu diria, gente, que assim, na ampla maioria das vezes, eu utilizo o loop for, que eu ainda não mostrei. Depois, eu utilizo o loop while. E depois, eu utilizo o loop do while. E assim, mas não é a mesma coisa? Não, porque, por exemplo, aqui, ó, obrigatoriamente, no do while, a gente vai executar o bloco de comandos pelo menos uma vez. Aqui, no caso aqui do nosso exemplo aqui, ó. Olha só, gente, às vezes, eu tô de muito mau humor aqui, ó, que eu vou dar 0 bom dia. Olha só. 0 bom dia. Mas eu sou um sem educação, né? O que eu posso fazer? Estou de mau humor, mas pelo menos um bom dia eu tenho que dar. Aí eu vou implementar isso aí com o do while. Pelo menos um bom dia eu tenho que dar. Porque isso aí é o que dita as regras de convivência em sociedade, né? Que a gente deve dar bom dias para as pessoas. Isso aí faz parte aí da convivência social. E aqui até eu estou falando isso brincando, gente, mas tem algumas aplicações. Eu já usei o do while, por exemplo, eu tenho um procedimento lá que faz correção em imagem de satélite. Às vezes a imagem de satélite, ela vem com algumas imperfeições, aí dá para você aplicar alguns filtros. Como, por exemplo, faltou um pixel aqui, aí você usa a média dos vizinhos. Esse é um filtro. Você pode utilizar isso aí para corrigir algumas imperfeições. Eu tenho algumas funções assim. Aí é aquela velha questão. Eu tenho uma função que corrige imperfeições na imagem de satélite. Às vezes eu tenho que passar esse filtro uma vez, às vezes eu tenho que passar 2, às vezes eu tenho que passar 3 para corrigir meu problema. Mas, se eu estou aplicando esse raio dessa função, se eu estou chamando essa função, é porque eu estou querendo aplicar pelo menos uma vez. Pelo menos um filtro vai ter que aplicar. Então, ele aplica um filtro. Aí eu tenho um procedimento que avalia. Vai precisar aplicar de novo? Não. Se não precisar, sai fora. Mas pelo menos um filtro eu vou ter que aplicar, porque senão nem chamaria essa função. Não é isso? Então, assim, tem aplicações do while, tá? E o nosso exemplo aqui com o bom dia. Então, por obrigação, pelo menos um bom dia eu vou dar. Então, aqui na alternativa 2, aqui, eu vou aproveitar também aqui meu contador. Vou aproveitar também aqui o meu N. Que é a quantidade de vezes. Vou dar bom dia. E observe, gente, aqui, ó. No Python a gente não tem essa implementação aqui bonitinha do C++, por exemplo. Olha o do while aqui bonitinho. No Python a gente não tem. Então a gente faz uma semi-gambiarra aqui, ó. Mas funciona. Então a gente fala verdadeiro, você vai executar, tá? Se vira, meu amigo, você vai ter que executar isso aí. Então aqui ele vai executar. Eu vou colocar aqui o bom e velho print aqui, eu já vou até copiar desse de cima aqui, que é a mesma coisa. Ele também vai incrementar aqui. Vai incrementar. Mas quando que eu sei quando eu vou parar? Aí eu venho cá e uso uma instrução aqui no Python, que é o break. O break, gente, ele é uma palavra reservada, ele serve justamente para isso. Ele serve para interromper
Ele serve para interromper uma estrutura de repetição. Então, olha só, ele executa, aí quando o i passar a ser maior que 4, ele encerra o loop. Porque se eu deixar true aqui, sem esse break aqui, ele vai executar o resto da vida. Independente se eu estou incrementando aqui ou não. Ó, tá incrementando, ó, tá incrementando, mas ele não vai parar nunca, porque não tem o break. Já mandou mais de 20 mil bom dias aí, ó. 30 mil bom dias. Encerrei. Agora aqui com break aqui, ó. Só para manter um padrão, né? Que eu tinha mandado 4. Mandar 4 aqui também. Tá aí, ó. Os 4 bom dias da mesma forma como eu fiz aqui no loop while. Só que aqui, gente, ó, aqui a condição eu estou avaliando antes. Aqui eu estou avaliando depois. Então, independente do quão mal-humorado eu estou, por exemplo, não quero dar bom dia nenhuma vez. Pelo menos um bom dia sai. Tá? Porque a condição é avaliada posteriormente. Vamos fazer a triagem desse aqui também. Viu, gente? Então o Python não tem o do while bonitinho, tá? O R também não tem. O R tem um repete. O repete. Aí você tem que colocar um break também. Aqui, só de curiosidade aqui, ó. Se entrar lá. Entrar aqui no curso do R aqui, ó. Na aula 5. Que é o código da aula. Bom dia aqui. Loop while. Aqui, ó. Aqui ele tem um repete, ó. Tá vendo? E eu tenho que colocar aqui um encerramento com um break também. Parecido. Então vamos executar isso aqui. Então ele começa aqui executando aqui na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então primeiro começa com o i valendo 1. Depois ele coloca quantidade de vezes é 4. Aí aqui ele avalia. Ó, verdadeiro, né? Isso aqui sempre vai ser verdadeiro, né? Condição da linha 3. Verdadeira. Se é verdadeiro, ele vai imprimir. Então ele vai dar o bom dia 1. Aí se o i valia 1 com mais 1, o i vai passar a ser 2. Aí ele avalia aqui, ó. I é maior do que n, ou seja, 2 é maior do que 4. A resposta para essa pergunta é falsa. Se é falsa, então ele não cai nesse break que encerra o processamento. Se não encerrou, se eu cheguei até o final aqui do meu bloco de execução e não encerrou com nenhum break, ele volta aqui para a linha 3. Aí ele vai dar verdadeiro, não tem nem o que avaliar. Aí ele vai dar um bom dia 2. O i vai passar a ser 2 mais 1. O i passa a ser 3. Aí ele faz aquela boa e velha pergunta: 3 é maior do que 4? Não. A resposta para essa pergunta é falsa. Então eu não entro nesse break. Se eu não entrei no break, eu volto aqui no 3. Aí no 3 aqui vai ser verdadeiro, não tem nem o que avaliar, tá lá true. Aí ele vai imprimir aqui o bom dia 3. Vai imprimir na tela vai imprimir na tela aqui o bom dia 3. Vai incrementar. O i agora era 3, né? Mais 1, vai passar a ser 4. Aí ele faz aquela pergunta de novo. 4 é maior do que 4? Não, é igual, né? Então isso aqui é falso. Se é falso, ele não cai no break e retorna para a linha 3, que obrigatoriamente vai ser verdadeira. Aí ele vai imprimir aqui o quarto bom dia. O quarto bom dia vai incrementar novamente o i. O i era 4. Quanto que o i vai valer agora com mais 1? O i passa a valer 5. Aí ele faz a pergunta aqui, ó, no break, ó. Faz a pergunta aqui, ó. If, se 5 for maior do que 4, isso aqui é o quê? Verdadeiro. Se é verdadeiro, então ele vai aplicar aqui o break.
Tá, gente? Eu poderia até colocar assim, ó. Tá vendo? O certo, assim, o mais comum mesmo é assim, né? Então aqui tá aqui o bloco de execução e tá o break dentro aqui do condicional, né? Mas como eu tenho um comando só, eu posso colocar na frente, eu acho que fica mais econômico assim. Então aqui a avaliação eu faço depois, funcionando aí. Então aqui a gente vai para a quarta alternativa. Esse aqui é o mais nebuloso, mas em contrapartida é o mais importante, que é a nossa alternativa 4, que é a repetição com loop for. O que significa isso aqui? Não tem uma tradução assim muito bem definida, mas é basicamente assim, ó, faça toda sequência. Aí, então, que já adianta aqui, ó. Já adianto que a gente vai ter que ter uma sequência que deve ser criada, que deve ser definida. Como que eu crio aqui uma sequência no Python? Eu posso criar, por exemplo, aqui uma sequência, utilizando uma lista. Para me criar uma lista, e a gente vai aprender sobre isso aí quando a gente entrar na parte... Na semana que vem a gente vai entrar nisso aí, porque a gente vai precisar acessar esses elementos dessa lista aqui. Então, a gente vai ter uma definição mais formal dessa estrutura de dados lista. Mas aqui eu posso criar, ó, uma sequência. Está criado. Uma sequência. 1, 2, 3, 4. Tá aí. Uma sequência bonitinha. Preciso digitar isso aqui manualmente? Não. Eu posso utilizar, por exemplo, o range. Serve para isso, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou apertar o Ctrl+I aqui, ó, que ele vai me dar aqui o help dele, ó. Olha só, ele cria aqui, ele produz aqui uma sequência de números inteiros que inicia, ou seja, inclusive, e encerra com stop exclusivo. Ou seja, ele não inclui o último elemento. Então, eu quero criar, por exemplo, aqui, ó, uma lista de 1 até 4. Como ele não inclui aqui, ó, é exclusivo o stop, ó, então ele tem aqui o start e eu tenho o stop. Como ele não inclui o último elemento, então tem que colocar até aqui. Aí aqui, só de curiosidade, eu executo. Ah, mas não apareceu. Cadê minha lista? Aí eu posso fazer assim, ó. List, para converter isso aqui numa lista. Agora sim é que eu tenho minha lista aqui de 4 elementos. Se eu colocar 4 aqui, ele não vai funcionar, porque o último, de acordo com o help, é exclusivo. Por que é assim? Porque foi implementado dessa forma. Mas isso aqui vai ficar claro na próxima aula. Ele é implementado assim, porque tem uma coisa interessante. No Python, os índices dos elementos de uma lista, ele se inicia no 0. Então, assim, ele não inclui o último, é interessante para justamente a gente acessar elementos de uma lista. Isso aí vai ficar para a próxima aula, vai ficar mais claro. Então, aqui eu tenho que colocar o 5. Ah, mas por que ele já não cria de uma vez a lista de elementos? Por que eu tenho que colocar uma lista assim? É porque é o seguinte, gente, até a versão 2.7, a gente usava essa função range, ele criava essa lista diretamente. Só com esse comando aqui, ó, tá? Aí a gente tinha até o xRange, que criava esse objeto aqui, ó. Criava esse objeto. Isso aqui, gente, é um interator. Isso aqui, na verdade, é uma instrução do Python que ele diz o seguinte, ó, tem uma sequência aí. Tem uma sequência que vai de 1 até 5. Varia de 1 até 5. Isso tem uma sequência. Ah, mas por que ele não cria o objeto? Sabe por quê? Porque imagina se eu tenho lá 1 milhão de elementos nessa sequência. Ele vai ter que armazenar esse 1 milhão de elementos na memória do computador. Quando eu tenho um interator, ele não precisa armazenar. Ele só precisa saber o quê? Ó, eu tenho uma sequência que ela vai de 1 até 1 milhão. Mas eu não preciso salvar todos esses elementos na memória. Eu só preciso salvar só o primeiro e o último. E vou acessando gradativamente de acordo com o meu interesse. Então, por isso que é implementado dessa forma. O range é implementado dessa forma atualmente, tá, gente? Até a versão 2.7, hoje a gente está na versão 3.9, né? A partir da versão 3, o range passou a ser implementado dessa forma. Antigamente eu gerava essa lista bonitinha assim, ó.
é bonitinha, mas ela ocupa muito espaço se você estiver trabalhando com a lista muito grande. Então tá, aqui eu tenho minha sequência, né? De 1 até 4, então tem que colocar de 1 a 5. E agora eu vou colocar meu loop aqui, ó. For i in sec. Que eu posso copiar, que é a mesma coisa aqui, ó. Vamos lá, copiar aqui. Olha só, então funcionou certinho. Como eu comentei, esse aqui é o mais nebuloso de todos, né? Mas peraí, o que ele fez aí? Dá para entender o que ele fez? Vamos lá, então. Vamos fazer nossa boa e velha triagem. Já deu para perceber, né? Mais enxutinho. Não precisei de contador. Então vamos lá. Aí aqui tudo começa aqui, né? Aí ele cria aqui, isso aqui se chama Isso aqui é um interator. O que significa isso aqui? Ó? Que ele sabe, isso aqui é uma sequência, que vai ser variada aqui, ó, de 1 a 4. Não necessariamente ele salva isso aqui na memória, mas ele cria uma sequência aí de 1 a 4. Então ele criou essa sequência, né? Aí o que ele diz aqui, ó? Ele diz o seguinte, ó, para toda sequência faça. Isso que significa o loop for. Para toda sequência, faça para toda sequência. Então, o que vai acontecer? O i, ele vai assumir cada um dos elementos dessa sequência aqui, ó. Então, na primeira interação, qual que é o primeiro elemento da sequência? Ele vai puxar aqui, ó. O primeiro elemento da sequência é o 1. Então, ele vai vir aqui e vai começar, ó. O i vale 1, porque é o primeiro elemento da sequência. Então, ele vai ter que executar isso aí para toda a sequência. Ah, a sequência tem 1000 elementos? Vai ter que executar. Então, assim, o i, ele vai ter que incorporar cada um dos elementos da sequência. Então, ele começando pelo início, como sempre, né? Que é mais óbvio. O i, então a gente está nessa linha aqui, ó. 1, 2, 3. Então, a gente está na linha 3. O i assumiu o primeiro elemento da sequência. Então, vale 1. Aí ele vai imprimir o bom dia. Vai imprimir o bom dia 1, né? Porque aqui é a combinação do i com bom dia. É até antes aqui, mas só para ficar mais simples aqui. Ele vai imprimir o bom dia 1. Olha só, o i já foi o 1. Qual que é o próximo elemento da sequência? É o 2. Então, o i agora assume o 2. Ele vai ter que assumir cada um dos elementos da sequência. Ele vai ter que trabalhar até assumir todos esses elementos. Então, o i agora vale 2. Aí ele vai dar o bom dia 2. Qual que é o próximo elemento da sequência aqui? Ó? O próximo elemento da sequência é o 3. Então, o i agora vai valer 3. Aí ele vai dar o bom dia 3. Qual que é o próximo elemento da sequência? Olha, já assumiu 1, já assumiu 2, já assumiu 3. Faltou 4. Aí o i aqui, então, agora aqui vai valer 4. Ele vai dar o bom e velho bom dia 4. Aí ele retorna aqui de novo. Tem mais algum elemento aqui na minha lista? Não. Então ele encerra. Aí aqui da linha 2 aqui, ó, já que eu não tenho mais elementos, aí ele vai para a linha 4 lá, que seria a próxima linha do processo de execução. Então olha só que interessante, ele vai trabalhar o loop for
faça para toda a sequência, ele vai trabalhar enquanto o i não assumir todos os elementos dessa minha lista, tá? Enquanto o i não valer todos os elementos dessa minha lista, ele não vai sossegar. Então, ele vai trabalhar enquanto houver elementos na lista. Quando que ele sabe quando tem que terminar? Ele não precisa de while, nem de do while. Ele sabe que tem que terminar quando acaba todos os elementos da lista. Então, ele vai ter que assumir cada um dos elementos da lista. A partir do momento que encerrou, ele finaliza. Então, ele já entra sabendo o quanto que ele tem que trabalhar. O while e o do while, toda vez ele tem que ficar se perguntando, será que eu continuo? Testa. Continua. Será que eu continuo? Opa, não. Então, encerra. Aqui ele já sabe quantas vezes tem que executar. Aí, gente, assim, na ampla maioria das vezes, assim, pelo menos na minha experiência prática, eu já sei quantas vezes eu quero executar. Porque, por exemplo, eu pego lá uma base de dados, eu já sei quantas linhas tem naquela planilha, então, essa base de dados tem 1.200 elementos, eu quero obter o exponencial desses elementos, então eu sei que vou ter que executar 1.200 vezes. Então, vou lá e vou utilizar o loop for. Eu não sei quantas vezes eu tenho que executar. Previamente, antes de cair no loop. Então, eu uso lá o while, então o loop while. E até vou chamar a atenção para isso aqui, que isso aqui é importante. Ó. Esses dois aqui, ó, não sabemos previamente quantas vezes repetir. Mas você pode usar, sim, você pode usar também quando você sabe. Igual aqui a gente já sabia, né? Que ia ter que executar 4 vezes. Você pode usar também, mas ele é mais indicado quando a gente não sabe quantas vezes a gente tem que usar. Um exemplo disso a gente tem que executar um procedimento até atingir tal quantidade de erro. Ou seja, enquanto eu quero otimizar qualquer coisa, eu quero maximizar meu lucro. Então, eu vou alterando a minha solução enquanto eu não tiver mais uma forma de aumentar meu lucro. Meu lucro máximo estabilizou. Então, não tem como melhorar. Aí eu vou lá e encerro. Então, mas só que eu não sei quantas vezes previamente eu vou executar o procedimento. Então, vou lá e uso o while ou então do while. Aí vai depender se você quer avaliar antes ou depois. E o loop for aqui, em contrapartida, quantas vezes deve ser repetido. Inclusive, gente, até no exemplo dessa semana, tem um exemplo lá. Aí eu já vou até adiantar aqui, né? Qual que é o problema? Não coloquei ainda no portal, mas no site tem aqui. Da semana 5. Olha só, isso aqui é um clássico aqui de loop while. Já adiantei aí, tá? Olha só. Aqui eu tenho uma população de uma espécie A que tem 8.000 indivíduos. Uma espécie florestal lá. Tem 8.000 indivíduos, com a taxa de crescimento, de aumento de indivíduos de 4% ao ano. E eu tenho uma espécie B que ela tem uma quantidade maior de indivíduos, 17.000. Só que ela tem uma taxa de crescimento menor, 1,5%. Então aqui eu até peço para vocês criar um algoritmo, porque assim, aqui, o B eu tenho mais indivíduos, mas tem uma taxa menor. Então vocês concordam comigo, assim, mantendo assim, as taxas constantes, isso aí nem sempre não vai acontecer na natureza, mas mantendo essas taxas constantes, quando que a espécie A vai passar a espécie B? Porque vai passar, porque ela tem uma taxa de crescimento maior, mas só que você não sabe quantas vezes. Por exemplo, você não pode colocar um loop for lá. Loop for, que é uma sequência que tem que executar 1.000 vezes. Você não pode fazer isso porque você não sabe quantos anos. Então, você utiliza o loop while. Então, você contabiliza. Enquanto a espécie A for menor do que B, eu continuo passando o ano. Aí, quando passar, eu vou lá e encerro.
essa seria uma condição. Então, assim, eu não sei previamente quantos anos eu vou precisar, então eu uso o loop while. Um outro exemplo, eu quero aplicar uma função de logaritmo num diâmetro, num vetor, lá numa lista que tem diâmetros. Se essa minha lista tem 200 diâmetros, quer dizer que eu vou ter que repetir essa função de exponenciação 200 vezes. Então, já sei previamente, ou seja, aí, gente, previamente, seria antes de entrar no loop. Esse conceito aqui de previamente aqui, né? Conceito aqui de previamente aqui, ó. Antes de entrar no loop aqui. Só que é o detalhe, tá? Aí aqui, isso aqui tem que ficar muito claro. Assim, esse é indicado para essa situação, só que eu posso usar tanto um quanto o outro para resolver qualquer problema, tá? Até aquele mesmo lá, até esse aqui, ó, que está aqui de espécie, é só chegar e colocar lá, roda 1 milhão de vezes. Eu crio uma sequência de 1 milhão. Aí, a partir do momento que alcança, que é especial, alcança a B, eu coloco um break lá dentro do loop for. Então, assim, com uma estratégia de repetição, seja o while, do while ou loop for, eu consigo resolver praticamente qualquer problema. Só que, às vezes, tem determinados tipos de problema que um tipo de loop é mais indicado. E mais indicado é que seria uma solução mais natural. Uma solução que seria mais fácil de implementar, mais fácil de ser entendida, tá? Mas se você sabe um loop desse, você consegue resolver praticamente qualquer problema. Só que aí tem essas observações aqui, né? Se você não sabe quantas vezes tem que usar, utiliza esses dois aqui. Se você já sabe, utiliza o loop for. Então, eu até fiz uma pesquisa no meu computador, que eu fui garimpando. Será que eu acho isso? Só para a gente finalizar a aula aqui. Aqui. O que eu fiz aqui, gente? Eu usei aqui algumas funções aqui, ó, do Windows PowerShell. O que eu fiz aqui? Eu fui lá e entrei aqui primeiro aqui, ó. Eu entrei em cada arquivo Python. Como que eu sei que é um arquivo Python? É só ver se é pi, né? Se tem extensão pi aqui, ó, é Python, PY. Eu entrei em cada arquivo dele e pedi para detectar aonde tem for e aonde tem while. Em todos os arquivos que eu tenho no meu computador. Assim, não foi em todo o computador não, mas foi lá no meu Google Drive, lá que está praticamente todos os meus arquivos. E aqui no Python, ele encontrou 434 loops for e 78 loops while. Então, assim, de 100%, cerca de 18% eu utilizo o while e 82% eu utilizo o for. Então, pelo menos para mim, e eu acho que deve acontecer algo semelhante com vocês, a gente utiliza muito mais o loop while, o loop for, tá? No R, fui lá e fiz a mesma coisa nos arquivos R. No R aqui, ó, deu 691 for, 131 while e 35 repete, que seria o do while. Então aqui deu 76, né? 76 aqui loop for, 18 loop while e só 5% aí desses loops aí o loop repete. Então, esse loop for a gente utiliza com muito mais frequência, tá, gente? Isso aí, pelo menos, para os tipos de problema que eu resolvo. Tudo bem? Então, assim, boa parte das vezes a gente sabe quantas vezes a gente precisa executar. Então, isso aqui seria uma visão geral. Aí, agora, gradativamente, a gente vai aumentando o nível de complexidade. Na aula que vem, a gente vai saber como que acessa elementos de uma lista. Porque a gente vai receber uma base de dados, que vai ser uma lista gigante. Como que a gente acessa cada um desses elementos de uma lista? Como que a gente acessa cada célula do Excel? Da base de dados que veio do Excel, por exemplo. Como que a gente acessa esses elementos? E depois, na aula seguinte, a gente vai saber como que a gente cria um objeto, uma lista, um vetor dentro do processo de repetição. Aqui foi algo
muito trivial, mas foi só para a gente ter uma visão geral. Vou encerrar aqui para a aula não ficar muito longa, mas vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas, tá, joia?